Comer, pensar, amar. Contribuições da filosofia para um desenvolvimento sustentável. PIB de Filosofia, Unirio 2023. Pensar. Bom, minhas aulas de filosofia no ensino médio eram as seguintes. As minhas professoras de filosofia escolhiam tópicos de materiais didáticos e nos ensinavam a produzir fichamento a partir deles. Foi até interessante, na medida em que exercitamos um método de pesquisa, né? Porém, eu não acredito numa dinâmica exclusivamente acadêmica, pois se a gente entende que filosofia é pensar na materialidade e estar pensando sobre ela, então a filosofia está em todos os âmbitos da nossa existência, né? Elas podem ser geradores de ideias, que, né, são resultados de ideologia predominantes, que a gente pode vir a entender ou a questionar, né, e que permeia como a gente se organiza socialmente. A filosofia entrou na minha vida quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, nas minhas aulas do ensino médio. Eu lembro que desde a primeira aula eu gostei muito do que a professora propunha ali, do que a professora falava. Mas a minha turma tinha uma particularidade. A minha turma era uma turma muito unida. Então, a gente tinha um pacto. Quando a maioria não quisesse assistir uma aula, todo mundo tinha que faltar. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu durante quase todas as aulas do primeiro e do segundo ano. A gente faltava todas as aulas. Eu lembro que era contra a minha vontade, mas eu não ia ir contra a vontade da turma. E a gente permaneceu assim por um bom tempo. Até que teve um dia que a professora passou como trabalho de casa o mito da Acho caverna que a de gente Platão. pode começar Eu lembro que eu li e aquilo me levou para pela ideia eu do pensar que era aquilo no ali que eu sentido queria de fazer. método, E aí, a partir dali, eu comecei a bater o pé e disse, caminho não, agora eu vou para assistir todas as aulas. a busca de soluções para todo tipo de resposta que se precise, seja no campo prático, no campo teórico, no campo existencial. O pensar sempre foi um método importante, né? Mas o que é, né, o pensar? O Kant vai dizer no esclarecimento que o pensar por si mesmo liberta, né? Você precisar da tutela de um outro significa que você não é e não será uma pessoa esclarecida. Então, nessa ótica, o esclarecimento é o pensar por si mesmo e tomar as próprias conclusões. Isso pode parecer, né, verdadeiro, acredito que é até certo ponto, mas também eu percebo, principalmente estudando filosofia, né, de maneira mais formal, numa universidade, eu percebo que a gente fica muito mais capaz de pensar quando a gente estuda o pensamento, né, de outros, o pensamento no geral, e eu percebo que a gente desenvolve o nosso próprio pensamento a partir também disso. Então, alguma tutela talvez seja necessária em algum nível. E aí a gente teve a sugestão da professora de utilizar uma imagem. E no fim eu não sei qual foi a imagem que ficou selecionada, mas acho que foi essa mesmo. Do cachimbo do René Magritte, que tem uma imagem, né, pintada de um cachimbo. E embaixo está escrito, isto não é um cachimbo. Eu li uma vez que pensar vem do latim pensare, que significa dar peso às coisas ou avaliar o peso das coisas. Acho interessante, por essa via, pensar sobre o pensar. Pensar sobre o peso das coisas. Pensar é uma coisa muito complexa, né? A gente consegue pensar sobre coisas que nem estão aqui, mas que a gente traz para dentro do pensamento para pensar sobre. A gente consegue até pensar sobre o pensar. É uma atividade que acontece internamente, dentro do intelecto da pessoa. Claro que se a gente olhar para diversos autores e pensadores, a gente pode achar um monte de definição sobre o pensar filosófico, sobre o que é filosofia. Mas eu queria contar um pouco da minha experiência pessoal
em contato com a filosofia pela primeira vez aos 16 anos no ensino médio, que foi quando eu descobri que eu queria cursar filosofia e que eu gostava muito da filosofia. Naquele momento, a filosofia se apareceu para mim como pensar não só aquilo que já podemos pensar, como pensar aquilo que não costumamos pensar. Eu lembro que o livro que a gente usava era o clássico da Marilene Chaui, Convite à Filosofia. E tem uma frase nesse texto didático em que ela diz que perguntar que horas são é algo corriqueiro. Perguntar o que é o tempo é algo filosófico. E lembro também que nesse mesmo trecho, ela diz que quando a gente pergunta que horas são, que é uma pergunta corriqueira, a gente traz por trás dessa pergunta muitas crenças, muitas certezas, e que geralmente a gente não pensa sobre essas crenças e essas certezas, porque o corriqueiro traz uma coisa um pouco impensável. A gente pergunta que horas são, sem se dar conta que a gente está acreditando que a hora demarca o tempo, o que a gente pensa do tempo, o que a gente pensa do relógio, o que a gente gostaria de saber exatamente, precisamente com a resposta, talvez corriqueira a essa pergunta. Isso foi algo que me instigou muito, instigou o meu pensar e também minha sensibilidade. De realizar que ao longo da nossa vida são tantas as coisas que a gente diz e faz e tantas coisas que a gente não para medir o peso daquilo que a gente diz e faz nos lugares mais sutis. Isso me tocou muito. A filosofia veio para mim como uma possibilidade de pensar aquilo que nunca é pensado, de refletir sobre aquilo que parece óbvio, de desconstruir aquilo que é óbvio, de desconstruir conceitos e talvez criar outros para tentar entender aqueles que a gente desconstruiu. Pensar é uma coisa muito complexa mesmo, né? A gente pode pensar sobre objetos, sobre situações, sobre o passado, o futuro, o presente, sobre o que a gente vê. A gente nem precisa ver a coisa para pensar nela. E a gente, como eu disse no início do áudio, pode pensar sobre o pensar. Olhar para esse pensamento e pensar sobre ele. Eu levo a filosofia para a minha vida de uma maneira que ela me ajude a pensar na manhã, em tomar decisões e sempre tendo em mente o pensar lógico e também emocional, de uma maneira equilibrada, para que não haja excesso nem falta. Gostaria de trazer a ideia de um autor, de um filósofo francês, filósofo e médico francês, Georges Canguilhem, que propôs a seguinte perspectiva, abro aspas: a filosofia é uma reflexão para a qual toda matéria estrangeira é boa, e diríamos, seguramente, para a qual toda boa matéria deve ser estrangeira. Como, por exemplo, a saúde, as ciências, a sociedade, o desenvolvimento sustentável, dentre outros. Nesse sentido, a obra e o pensamento de Canguilhem auxilia para o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre as ciências básicas que permeiam o cotidiano da sociedade e que é necessariamente atravessada por valores e normas sociais e também biológicas, e assim possibilitam uma compreensão ampliada sobre a ciência e a sociedade. De modo bastante sucinto, para exemplificar essa ideia, eu destaco duas teses importantes do filósofo francês que exemplificam essa sua posição filosófica crítica sobre a saúde, a medicina e as ciências. Em primeiro lugar, convém destacar a sua tese sobre os conceitos de normal e patológica, apresentadas no livro Normal e Patológico. Em suma, para o filósofo francês, os conceitos de saúde e doença estão atravessados por valores e, portanto, não podem ser reduzidos meramente a uma variação quantitativa dos fenômenos físico-químicos do organismo. Nesse sentido, a saúde seria mais um conceito vulgar e uma questão filosófica que está diretamente relacionada à vivência singular e particular do sujeito
ou seja, do organismo, que é imediatamente normativo, isto é, ele é capaz de criar novas normas de vida frente às infidelidades do meio, frente aos obstáculos, frente aos desafios que a vida lhe oferece, né? Ou seja, enquanto um ser é capaz de criar normas de vida, ele é normativo e, portanto, saudável. Já o estado patológico, para esse autor, seria a incapacidade de ser normativo, o que o reduz a uma norma considerada patológica pelo sujeito que a vive. Nesse sentido, as experiências de saúde e doença estão relacionadas a um sujeito concreto, que vive em um mundo coletivo e histórico. Esse pensamento, por exemplo, foi crucial para alavancar no Brasil o movimento da reforma sanitária e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, que foram amparados por uma noção ampliada de saúde. Em segundo lugar, eu destaco uma perspectiva conhecida por epistemologia histórica de Canguilhem, que compreende, em suma, que cada região epistemológica da ciência está circunscrita a critérios de racionalidade científica própria. Assim, o autor se dedicou ao estudo da historicidade do discurso científico para compreender como uma determinada época tornou possível o desenvolvimento de suas ciências, amparadas em racionalidades científicas específicas que guardam relação direta com o meio histórico e social ao qual estão inseridas. Essas contribuições permitem ampliar o pensar filosófico e compreender o desenvolvimento das ciências que hoje se alinham à ética do desenvolvimento sustentável. Afinal, compreende-se hoje que é impossível ignorar o impacto da tecnologia sobre o planeta, de modo que cada vez mais o desenvolvimento da ciência deve estar alinhado a uma perspectiva sustentável, ética, e que compreenda a saúde como um direito universal a que todos devem ter acesso, como condição sine qua non para uma sociedade justa, democrática, igualitária e sustentável. Assim, vemos como que o pensar filosófico pode estar inserido na sociedade, pensando a ciência, a saúde, a medicina, de um ponto de vista histórico e epistemológico. Fazer o mito de que o pensamento ele não é algo que ocorre o tempo inteiro. O pensamento ele é inerente à própria condição de seres conscientes do mundo à sua volta. Porque para resolver toda essa questão das mudanças climáticas, vai ser necessário que nós, enquanto espécie, usemos mais a razão. Não é necessariamente ativo. O pensar ele é a constituição da nossa existência consciente no mundo. O que estamos querendo realmente falar é a respeito da racionalidade, da razão. Essa sim é preciso um esforço para que ela aconteça. A razão é o esforço de utilizar o pensamento, as ferramentas mentais que o pensamento tem para entender o mundo e para se resolver nele e para tomar as melhores decisões nesse mundo que nós estamos, de tentar compreendê-lo, entendeu? De tentar descrevê-lo e usar o que nós sabemos, o que nós aprendemos em prol de melhorar a nossa condição nesse mundo em que vivemos, através da razão. Somente com a razão se pode, de fato, estabelecer metas e procedimentos. Não acho possível dizer que pensar é uma escolha. Pelo menos desde que me entendo por gente, eu lembro que eu fui forçado a pensar. Então, no primeiro momento, eu acho que a gente se vê preso em pensamentos e ideias soltas que nos levam a criar um referencial e que nos ajuda a construir nossas identidades. Também não acho que seja possível dizer que pensar é uma atividade, porque não temos escolha para parar de pensar. E já aprendi que crescer como pessoa enquanto pensava o tempo inteiro, fui desenvolvendo o hábito de pensar sobre o que acontecia comigo em relação ao meio em que eu vivia e também em relação aos outros que se relacionavam comigo. Eu acredito que pensar seja a nossa capacidade de dialogar conosco no local onde a solidão é compulsória, na nossa consciência. Por acreditar nisso, fui encontrando no pensar uma sensação de bem-estar. Muito jovem, pensar me garantia tranquilidade, privacidade, respeito, conforto,
além do momento presente. Ninguém podia vasculhar meus pensamentos para me julgar ou me retirar desse local confortável, ao mesmo tempo que eu podia garantir ser ouvido com atenção e respeitado por mim mesmo. Só depois de muito tempo, já adulto, é que eu descobri que existe um ramo da sociedade que se dedica somente a isso, que é a filosofia. Nossa tarefa aqui é pensar o pensar. O que provoca o pensar? Voltar-se para o invisível é tarefa. Magritte, no quadro Isto Não É um Cachimbo, nos convoca à tarefa do pensar. É se ocupar do invisível, mais forte do que o visível. A coisa e a representação da coisa no pensar se ausenta. O pensar se revela no que há para pensar. Aí, o pensar pode e deve ser aconchegante. Quisemos evocar nesta grande gira que está sendo o PIBID de Filosofia da Unirio, evocar também nossa ancestralidade com um cachimbo que aqui é o da paz. Mas não deixa de ser engraçado o Magritte, no seu quadro, trazendo uma representação de cachimbo, tornar a cachimbiridade mais verdadeira. O ato de colocar a representação nos alça a uma ideia de cachimbo que, por si, talvez seja mais verdadeira do que qualquer cachimbo com o qual se fuma. O silêncio provoca o pensar rumo ao ser que se ausenta em cada ente. A totalidade ama esconder-se. Homero e Osíodo propõem deuses bárbaros, deuses quitônicos, deuses chamados titãs. Nessa brincadeira, revela-se, às vezes, um violento parricídio. Platão inaugura a metafísica. Deus está morto. Às vezes, morte de si no outro. Às vezes, angústia, quando a palavra não, a alma voa, a verdade ausenta-se, desvela-se,